Você pode abrir aí o texto comigo? O livro do Êxodo, capítulo 2. Êxodo, capítulo 2, a gente vai ler os versos de 1 a 10. É a história do nascimento de Moisés. Todo mundo abriu? Todo mundo abriu, sim ou não? Então vamos lá, hein? Um homem da tribo de Levi casou-se com uma mulher da mesma tribo e ela engravidou e deu à luz um filho. Vendo que era bonito, ela o escondeu por 3 meses. Quando já não podia mais escondê-lo, pegou um cesto feito de junco e o vedou com piche e betume. Junco é um matinho, beleza? Colocou nele o menino e deixou no cesto entre os juncos à margem do Nilo, do rio Nilo. A irmã do menino ficou observando de longe para ver o que lhe aconteceria. A filha do faraó descera ao Nilo para tomar banho. Enquanto isso, as suas servas andavam pela margem do rio. Nisso, viu o cesto entre os juncos e mandou sua criada apanhá-lo. Ao abri-lo, viu um bebê chorando. Ficou com pena dele e disse: este menino é dos hebreus. Então a irmã do menino aproximou-se e perguntou à filha do faraó: a senhora quer que eu vá chamar uma mulher dos hebreus para amamentar e criar o menino? Quero, respondeu ela. E a moça foi chamar a mãe do menino. Então a filha do faraó disse à mulher: leve este menino e amamente-o para mim, e eu pagarei você por isso. A mulher levou o menino e o amamentou. Tendo o menino crescido, ela o levou à filha do faraó, que o adotou e lhe deu o nome de Moisés, dizendo: porque eu o tirei das águas até aqui, amém. Beleza, galera? Deixa eu te perguntar assim, qual foi a comida mais horrível que você já comeu na sua vida? Pensa aí, qual foi, Pedrinho, a comida mais horrível que você já comeu? Quê? Rabanete, nunca comi rabanete não. Qual foi a comida mais horrível que você já comeu? Pensa aí que eu posso perguntar pra você também. Qual foi? Não sabe qual foi a comida mais horrível que você comeu? Pensa aí, cara. Inventa uma comida horrível aí que você nunca comeu, mas você acha que é horrível. Hã? Rabanada? Que isso, cara? Rabanada? É sério? Quem acha rabanada... Não, na boa, me surpreendeu. Quem acha rabanada horrível, levanta a mão aí. Calma aí, gente, pelo amor de Deus, o que está acontecendo com essa geração? Rabanada é o símbolo do Natal, pão da vida ali. Que isso, cara? Não, pô, cancelada a minha ilustração. Rabanada não, cara, leva a mão não. Pensa aí, Marquito, uma comida horrível. Não desvia olhar não, que é pior. Eu conheço a maioria aqui pra não. Fala aí, uma comida horrível. Fala rápido que tá gravando aqui. Fala. Giló. Meu filho comeu giló essa semana, quem viu aí? Quem curtiu lá, deu um like. Arthur comeu giló, Arthur come tudo. Parece que na Islândia, eu vi uma reportagem essa semana, tem um papo lá que eles comem carne de tubarão podre. É isso mesmo, não falei errado não. Fica lá apodrecendo no meio das pedras, congela. Islândia, tá ligado? Islândia, lá no Polo Norte, Islândia, bem ao norte. Então tem um papo lá, o cara come comida, carne de tubarão podre. Aí eu li que é o seguinte: para quem nunca comeu e vai comer, é uma iguaria. Se você vai comer, tem uma recomendação: tampa o nariz, é sério, porque você pode vomitar. A parada é muito ruim, é horrível, mas é uma iguaria. Parece que isso aí é da época em que os vikings entraram lá e tinha uma galera lá, não tinha nada para comer, então eles comiam tubarão podre. Se você comer o tubarão, parece que fresco faz mal, mas se ele apodrecer, você pode comer. Você não morre de fome, é horrível, mas você pode comer tubarão podre. Quem sabe, já comeu essa parada aí? Alguém já foi pra Islândia aqui? Além do Paulo Cico ali, família? Foi, não? Então por que você fez assim? Vou te fazer a próxima pergunta e todo mundo vai te olhar. Então olha só, é uma comida horrorosa, horrível, o cara não tem o que comer, tá com fome, na fome você passa esse perrengue aí. Beleza? A gente dá um texto aqui, que é o texto do nascimento de Moisés, e diz que num determinado momento teve o nascimento de uma criança, Moisés evidentemente, e a mãe tem que colocar o menino no Nilo para que ele sobreviva. Como é que a gente chega nessa situação? Deixa eu beber água aqui, senão o Felipe vai brigar. Como é que a gente chega nessa situação? Eu vou voltar um pouquinho, eu vou voltar alguns séculos antes. Essa história acontece no Egito, beleza? O povo de Israel está
no meio dos egípcios. Ele habita lá. Como que eles foram parar aqui e por que agora Moisés se levanta e por que Moisés vai sair daqui? Uma família, a família de Jacó, habitava ali na região onde é o Egito, em volta, no entorno, adjacências. Num determinado momento, um filho dessa família é rejeitado. Esse filho é vendido. Esse filho é levado como escravo para o Egito. Esse filho é José. Lá no Egito ele passa um perrengue, lá no Egito ele fica na cadeia, ele tem todo um tempo lá, tem todo um momento lá, ele revela sonhos, enfim, não vou falar da história de José não, você conhece. Mas José vai para o Egito e depois de ter um tempo no Egito, um tempo que Deus, aprove a Deus que ele passasse no Egito, ele é usado como instrumento de Deus para abençoar aquela nação e aquela nação abençoar as outras nações da terra. Então, a família de José, Jacó, seus filhos, período de fome, vem uma grande fome, eles têm que ir para o Egito para comprar comida. Lá tem um encontro de José com sua família. Então o filho que foi rejeitado, ele traz os seus para o Egito, beleza? O filho que foi vendido, o filho que foi rejeitado, a família o rejeitou, o filho foi rejeitado, mas então a gente está indo para o Egito, a família está indo para o Egito atrás de comida, vai se estabelecer lá, vai para aquele lugar, não vai pelas suas próprias obras, não vai pelos seus próprios méritos, vai pelos méritos daquele que foi primeiro. Aquele que foi rejeitado cumpriu sua missão e agora ele pode trazer sua família de volta. Ele foi rejeitado pela família dele, mas ele não rejeitou sua família. Ele entendeu que ele tinha um cumprimento de um propósito na vida dele, que ele podia ser bênção naquela nação. Ele era o número 2 naquela nação. Número 2, ele era o segundo. Abaixo do faraó é ele que mandava. Qual a esperança que tem uma família que não tem nem o que comer e vai para uma nação distante? O que você pode esperar de uma família? Que destino pode ter? Qual o futuro que essa família pode ter? Quais são as perspectivas de gente que não tem nem o que comer, que está indo para um lugar desconhecido e chega lá, e aí, qual vai ser? Se você estivesse visualizando esse quadro, se você fosse alguém que vivesse naquela época e você estivesse de fora e você visse isso, qual é a consequência lógica, qual o raciocínio lógico em cima disso aí? Cara, é uma família que vai habitar aqui e vai ficar por aqui, e é isso aí. No entanto, se você voltar aqui no capítulo 1 de Êxodo, vai dizer o seguinte, que lá eles eram férteis, multiplicaram, cresceram e fortaleceram-se lá no Egito. Então, quando Deus pega essa família, leva para o Egito, eles eram só uma família, e depois de muito tempo, depois de alguns séculos, depois de 400 e poucos anos, eles agora são um povo grande no meio do povo do Egito. Beleza? Todo mundo comigo até aí? Deixa eu abrir aqui meu tablet aqui. Então, olha só. Essa mudança que a família de Jacó fez tinha um objetivo no coração de Deus, tinha um objetivo no plano de Deus, no plano eterno de Deus. Havia propósito nisso. De repente eles não entendem por que eles estão sofrendo privação. Deus não prometeu para Abraão, para Isaac, para Jacó, que eles herdariam a terra, que eles cresceriam, seriam uma nação gigantesca e tal, etc e tal. Esse cumprimento vem por meio nesse momento aqui da privação. Primeira lição para a gente aqui. Jesus promove mudanças algumas vezes na nossa vida. Jesus promove mudanças para que a gente cresça. Beleza? Deus promove mudanças na minha vida, na sua vida, para que você cresça. Aprove a Deus privar aquela família, aquela região de alimento, e nessa privação há uma mudança territorial, mudança que foram para outro lugar, e nesse outro lugar é que eles crescem, é que eles se fortalecem, é que eles se multiplicam. Você enxerga os lugares nos quais Deus te colocou hoje como uma possibilidade de crescimento, de desenvolvimento, de cumprimento do propósito de Deus? Jesus, nesses dias,
tem levado você, tem tirado você de algum lugar, colocado você em outro lugar, ainda que você não tenha entendido, seja privando você de alguma coisa, seja como consequência de alguma coisa errada que você fez, de uma maneira ou de outra, Ele te levou para outro lugar, você enxerga a propósito de Deus nisso para sua vida? Queria deixar essa pergunta para você. Vamos em frente aqui, ó. A gente chega nessa situação, nascimento de Moisés. Então, o que está rolando? Esse povo cresceu, beleza? Ele entra no Egito, aquele lugar é bênção para a vida deles. É lá que eles vivem, e mais, é lá que eles se desenvolvem. Mas agora, o povo está grande demais, o povo está numeroso demais. Passou uma geração, passou outra geração e mais uma, sobe ao trono alguém que não se lembra mais daquilo que José fez, daquilo que eles, por meio de que eles foram beneficiados. Quem está no poder agora já não acha interessante ter gente hebreia, o pessoal do povo deles ali. Ficou ruim, agora eles são uma ameaça. É mais ou menos assim. É mais ou menos o mundo não reconhecer, por exemplo, aquilo que o cristianismo já fez pela sociedade no dia de hoje. É mais ou menos isso aí. É mais ou menos assim. O mundo hoje não reconhece o valor da cultura judaico-cristã. Então o que eles querem fazer? O que eles querem fazer? Promover essa cultura ou destruir essa cultura? Você entende? Sempre foi assim. Isso não é novidade nos dias de hoje. Isso sempre foi assim. Sempre que o cristianismo cresce, sempre que o povo de Deus cresce, sempre que a palavra de Deus cresce, vai haver um incômodo do outro lado. Existe alguém que permanentemente quer matar a gente, quer destruir a gente, quer roubar a gente. Então olha só, qual é a estratégia aqui? Nasceu o hebreu, nasceu o menino, mata. As parteiras não se recusaram. Deus foi bondoso com as parteiras porque elas não quiseram matar os meninos. Enfim, nasceu o menino, tem que matar. Essa é a ordem do faraó. É para matar. É para matar. Se for menina, deixa viver. Se for menino, tem que matar. Então a gente chega na seguinte situação. Lançam-se as crianças no Rio Nilo. Percebe? A gente vai matar as crianças para que esse povo seja exterminado. Eu posso afirmar para vocês que hoje acontece isso. Existe um mundo no meio do qual a gente vive e esse mundo tenta destruir as nossas crianças. As nossas crianças, a nossa adolescência e até mesmo, posso dizer, a nossa juventude tem sido lançada no Rio Nilo. Você entende a comparação que eu estou querendo fazer? Agora sim, quando uma criança é jogada no Rio Nilo, a criança não tem muito o que fazer, né? Agora, e quando a gente não foi jogado, mas a gente quer ir para esse lugar, que nesse contexto significa morte? Você já se pegou assim, querendo ir para um lugar que você sabe que você não deveria ir, aí você está indo para lá. Então assim, o mundo tenta destruir. Agora, pior do que o mundo tentar destruir a gente, é a gente tentar se destruir. É a gente tentar se destruir. Então é você mergulhar e nadar de braçada no Rio Nilo, naquilo que você não deveria estar lá. Olha só, eu tenho uma... Eu acho que eu já contei essa história, não sei se foi aqui ou se foi lá no UP. Vou preservar os nomes, mas vocês não conhecem também não. E hoje tem transmissão hoje? Então não tem transmissão, posso falar. Pô, cara, eu tinha meus primos lá, eu já fui adolescente, né, outro dia. Então eu tinha meus primos... Pô, ninguém riu. Eu fui adolescente, outro dia... e ajudou. Aí, cara, minha prima queria dar aquela saída, né? Conhecer o que tinha de diferente no mundo, etc e tal. Aí a minha tia falou assim: eu não vou bancar essa parada não. Você quer ir pra doideira? Vai, se vira. Eu não vou bancar essa parada. Pagar pra você ir pro inferno? Olha o que ela respondeu. Não tem graça, beleza? Eu vou falar, mas eu já ri disso, mas não tem graça não. Não precisa pagar pra eu ir, você não tá mandando. Eu estou indo com as minhas próprias pernas. Eu estou indo com minhas próprias pernas. Foi isso que ela falou. Hoje ela está maneira, está tudo certo, está em paz com Deus, está em paz com a família, com a mãe, com Jesus. Cara, mas isso é triste demais, porque muitas vezes é isso que a gente vai fazer. Ninguém jogou a gente numa situação para a gente morrer, mas a gente se coloca lá. Esse é só um detalhe aqui, mas deixa eu seguir em frente, tá? Vixe, tá travando tudo aqui toda hora. Olha só, essa tentativa de matar Moisés, de matar as crianças,
ela vem de um poder que é do poder do faraó. Essa situação aqui também é uma situação muito improvável. Quando você vê meu filho está com 1 ano e 3 meses. Você vê um bebê, ele não foi abortado, nem jogado, nem largado, beleza? Ele foi carinhosamente colocado num cesto, numa tentativa de que houvesse alguma esperança para ele ali. Isso tudo cumprindo o propósito de Deus. Então, um poder se levanta e manda uma ordem de executar. Tem que matar todos os meninos. O menino está crescendo, não tem como esconder o garoto. Uma hora todo mundo vai saber. Olha como é que Deus faz as coisas. A mesma ordem de onde saiu, o mesmo poder de onde saiu essa ordem para matar o menino, é o mesmo poder que garantiu a vida desse menino, cara. Olha que coisa impressionante. É a filha do faraó. Ela sabia que o menino era hebreu. E essa mulher, eu quero. Cara, Deus faz as coisas, tudo à sua vontade. Ele age em todas as circunstâncias. Nas circunstâncias mais improváveis, a vontade de Deus se cumpre, cara. Então, olha só. Além de o menino ter sobrevivido, a mãe do menino foi chamada para amamentar o menino e mais, recebeu uma grana. Cara, isso é sensacional. Deus tem um senso. A mulher recebeu uma grana para cuidar do próprio filho. Era filha do faraó, cara. A gente aprende com isso, cara, que para Jesus não tem dificuldade nenhuma. Segunda lição, Jesus age até mesmo em circunstâncias improváveis. É óbvio, ele age em qualquer situação, a gente sabe disso. Mas parece que a gente tem dificuldade de crer, ou de orar, ou de pedir quando a situação está muito difícil. Na verdade, a gente muitas vezes nem crê. Quando a opressão aumentou no Egito, o texto vai dizer que o povo clamou. E o texto vai dizer que Deus ouviu o clamor do povo. O que fica pra gente, cara? Você tem clamado quando você tem sido perseguido, oprimido, quando você tem encontrado dificuldades? Qual foi a última vez que você clamou por alguma coisa na sua vida? Clamou diante de Deus, pediu com fervor, pediu com insistência, orou um dia, orou no segundo dia, no terceiro, no quarto, no quinto, uma semana, um mês. Quanto tempo você se colocou diante de Deus, pedindo, crendo que apesar de toda a impossibilidade daquela situação se concretizar, existe alguém que tem poder para reverter qualquer situação? Tem enfrentado opressão? Tem enfrentado perseguição? Tem enfrentado dificuldade? Cara, Jesus Cristo tem poder para reverter qualquer situação. Qualquer situação. Vamos em frente aqui, ó. Moisés é levantado como líder dessa nação. A história vocês também conhecem. Deus endurece o coração de Faraó. Moisés foi alguém por meio de quem os milagres mais portentosos aconteceram. Então você vai ver coisas que você não vê depois na história da humanidade. Então ele é instrumento de Deus. Esse povo teve um tempo no Egito, mas agora esse povo vai ter um tempo em outro lugar. Deus podia fazer o povo de Israel crescer no Egito, prosperar no Egito e tomar conta do Egito? Cara, podia, é óbvio que podia. Deus podia fazer cessar a opressão que estava sobre eles? Podia, evidentemente que podia. Mas, cara, Deus tem os propósitos dele, a forma dele agir, o tempo dele agir. Existe o tempo da oportunidade de Deus. Eu quero dizer com isso o seguinte, que Deus vai promover mudança na minha vida e na sua vida. Deus vai promover mudança, por exemplo, no Gol. Houve um tempo em que o Gol se comportou de determinada maneira, se expressou de determinada maneira, se relacionou de determinada maneira. Mas agora, a gente pode agir de outra forma. Deus pode promover essa mudança. E não tem mal nenhum nisso. Cara, Deus pode agir da forma que Ele quiser, nas circunstâncias que Ele quiser. A palavra de Deus vai cumprir o propósito em todas as situações. E Deus tem tudo na mão dEle, todo o controle na mão dEle. Não existe nenhuma impossibilidade. A gente não pode ficar agarrado àquilo que a gente acha, àquilo que a gente pensa, àquilo que a gente é. O detalhe aqui é que
o instrumento de Deus para que a família de Jacó fosse para o Egito e no Egito se desenvolvesse, era um camarada que ouvia a voz de Deus, era obediente. Era alguém que sofreu tentações, foi assediado, resistiu, cara, Deus honrou esse cara. A vida de José é um exemplo para mim e para você. Quando Moisés é chamado, depois de um tempo ele sai do Egito, Moisés sai do Egito, ele vai para o deserto, ele sai dali, ele matou um camarada, teve que sair, Deus se revela a ele nesse tempo, Deus apresenta a ele seu projeto, seu propósito, aí Moisés vai dizer assim, pô, eles não vão me escutar não. Aí Deus, não, eu vou fazer de um tal jeito, tem um seu cajado, joga no chão, vai acontecer. Ah, mas eu sou enrolado para falar. Ah, chamarão, tal, não sei o que, ele fala bem, vai falar. Deus se irritou, o texto diz que a ira de Deus se acendeu contra Moisés, mas não teve jeito, cara. Resistiu, mas Deus estava preparando ele desde o nascimento dele para ele cumprir aquele propósito ali. Esse chamado é para todo mundo? Óbvio que não, cara. Mas tem um chamado para você, tem um propósito para você. Por que você pode considerar a possibilidade de não existir um propósito para você? Ou mais, por que você pode muitas vezes considerar que existe um chamado que é melhor do que o seu? O que eu quero dizer com isso? Cara, você vai cumprir o seu chamado onde você está e isso vai glorificar Deus. A glória sempre vai ser dele. Um vai pregar aqui, um vai cantar, um vai ser bênção no trabalho, outro na faculdade. Mas, cara, Deus vai ser sempre glorificado. A sua parte nisso aí é cumprir a vontade de Deus, é obedecer, é crer que Ele pode fazer, pode agir em todas as coisas. O Egito pertence a quem? Vou perguntar de novo. O povo ia para a terra prometida, mas o Egito não pertencia ao Senhor? Babilônia pertence a quem? Sodoma e Gomorra pertence a quem? Pertenciam a quem? Cara, pertence a Deus. Tudo pertence a Deus. A maldade que existe aqui e ali, essa maldade não é de Deus. Mas não tem nada que não pertence a Deus. Do Senhor é a terra, toda a sua plenitude. Ele usa tudo no tempo dele para o propósito dele. A faculdade que você estuda, você acha que pertence a quem? A quem pertence a faculdade que você estuda? Você já ouviu falar, que lá é uma terra... Isso é ponto de vista humano, meu camarada. Toda verdade que existe em qualquer centro acadêmico, em qualquer escola, toda verdade que existe, essa verdade é a verdade de Deus. Verdade é a verdade de Deus. Então não tem nada que não possa ser redimido por Jesus Cristo. E mais, é você que está lá para fazer esse papel, para cumprir esse papel. Seu papel é esse. Redimir a cultura na qual você está inserido. Quando o povo de Deus vai para qualquer lugar, ele abençoa aquele lugar e ali é abençoado. Quando o povo de Deus foi para o exílio, vai para o exílio. Ah, mas vai para o exílio, foi por consequência de pecado. Qual era o mandamento? Orem pela prosperidade para a terra para a qual eu deportei vocês. Essa terra pertence ao Senhor, meu amigo. Não tem essa onda, não tem essa história. Não tem nada que não pertença a terra. Tudo pertence a Jesus. E tudo cumpre o seu propósito em Jesus. Os anos se passam, os séculos se passam, uma outra família, uma família humilde, ela está numa outra cidade e essa família vai para o censo do IBGE da época, beleza? Vai para o censo, chega lá, está tudo lotado, a cidade está cheia, a mulher está grávida, ela dá à luz, tem um filho. Não tinha lugar para esse filho nascer. Não tinha lugar para esse menino nascer. Aí ele vai nascer num curral. Pô, na boa. Ele não nasceu na HCN, na maternidade de São Francisco. Nasceu num curral. Aqui ninguém nasceu num curral. Ninguém nasceu num curral. Você pode ter nascido no hospital ruim, ser em casa. Cara, mas ninguém nasceu no curral. Na boa, quando você olhar para um quadro como... A gente sabe o que aconteceu. A gente é privilegiado nesse sentido. Mas olha como é que Deus faz as coisas. Olha a mudança que Ele fez. Jesus Cristo, Ele se muda de onde Ele habita para mudar você, cara. Jesus Cristo se mudou para promover uma mudança em você, na sua vida, na sua história. E agora, Ele está ali num curral. E mais, veio outra ordem para matar as crianças, cara. E para onde que Ele vai agora? Agora Ele vai para o Egito, cara. Olha que interessante.
Deus agindo o tempo todo em todas as situações, nas situações mais adversas, para promover, para cumprir a sua vontade, seu propósito. Então agora a gente tem Jesus Cristo com seus pais no Egito, passa um tempo, o anjo fala com José, já estão mortos aqueles que queriam matar o menino. Cara, é a mesma coisa que lá atrás vão falar para Moisés, pode voltar, quem queria matar você já morreu. Agora vão dizer, pode voltar, já estão mortos aqueles que queriam matar o menino. E Jesus Cristo? Cara, Jesus Cristo está vivo até hoje. Jesus Cristo está vivo para sempre. Então não tem essa onda, cara. Não tem nada que se levante contra a gente, contra aquilo que a gente crê, contra aquilo que a gente prega, contra aquilo que a gente dedica. Não tem nada que se levante contra aquilo para o qual a gente entregou a nossa vida que possa destruir essa obra aqui. Essa obra aqui é uma obra que não tem fim, cara. Essa obra aqui, nada pode se levantar contra ela, cara. A impressão que às vezes eu tenho, eu não sei, eu fico mal lá no UP e a minha realidade é lá. Então é cabeça de adolescente, vida de adolescente, colégio, as peculiaridades deles. Mas na boa, não tem muita diferença para você não. Assim, cada um na sua fase da vida. O que você acha que você está fazendo no emprego que você está? Na faculdade que você está? Na mídia social que você está? Sabe por quê? Eu estou num tempo de vida assim que, cara, tudo passa muito rápido. Tudo passa muito rápido. E na verdade, quanto mais a gente vive, quanto mais a gente... Agora eu sou pai. Quanto mais a gente vive, mais a gente vê a dependência de Deus, cara. E mais a gente vê que nada nesse mundo aqui tem valor. E mais a gente vê que a vida é muito transitória. E mais a gente vê que toda mudança que Jesus promove na gente, cara, no final das contas, isso sempre vai ter uma resposta. A gente sempre vai ter um sim. A gente sempre vai ter uma resposta positiva em Jesus. E veja bem, não é o fato de você crescer necessariamente do ponto de vista humano, não é o fato de você ascender socialmente e profissionalmente. Crescer na mudança que a gente propõe aqui significa de repente você pedir demissão. Significa de repente você terminar seu namoro. Significa de repente você procurar Felipe e falar assim, vou dar um tempo no meu ministério aqui. Você tem refletido sobre tudo isso? Sobre o momento que o Gol tem vivido? A gente vai ter retiro daqui a um mês mais ou menos. Quem se inscreveu aí? Levanta a mão. Tem orado pelo retiro? Tem orado pelo retiro? Tem jejuado pelo retiro? Vai esperar até o retiro para Jesus falar com você? Você acredita que uma mudança só pode acontecer lá, naquele clima? É óbvio que Deus, a palavra de Deus é muito clara, revela isso. Jesus costuma se manifestar em locais nos quais seu povo se reúne para adorá-lo. É evidente, ele vai se manifestar naquele lugar, ele vai ser bênção lá. Mas esse é o projeto de vida que a gente tem? Viver, fazer o mestrado, doutorado, buscar a ascensão profissional, o ministério a gente vai levando e a minha vida, o meu testemunho lá fora, conforme as circunstâncias, pode ser que eu fale para alguém de Jesus. Jesus saiu do lugar dele, se colocou no seu lugar. Jesus não foi jogado no Rio Nilo. Jesus não foi jogado no Rio Nilo, nem eu nem você. Mas Jesus foi pregado na cruz. Jesus foi pregado na cruz. Então ele sabe a dor que cada um sentiu. Quando o profeta diz a choro em Ramá, Raquel chora, já não pode ser consolada, porque seus filhos não têm com ela. Ele sabe a dor de cada um vai prestar conta do que fez. Mas ele está no controle o tempo todo. Jesus se mudou para promover uma mudança dentro do seu coração. Eu queria orar encerrando.
e dizer assim que Deus tem colocado no nosso coração o desejo de promover mudança, o desejo de mudar, o desejo de atuar ainda que as circunstâncias sejam improváveis. E a minha oração para mim e para você é que você encontre propósito na sua vida para atender ao chamado pelo qual Ele morreu para que você cumprisse na vida dele. Vamos orar? Jesus querido, a gente te agradece, te louvo pela Tua palavra que foi lida. Em nome de Jesus, Senhor, a gente se coloca diante de Ti. Eu clamo a Ti, Senhor, nessa hora, que você esteja atento à oração que é feita nesse lugar. Senhor, que você esteja atento ao clamor de cada um nesse lugar, que você esteja completando a sua obra no coração de cada um, na vida de cada um, que você, Senhor, esteja trabalhando no coração de cada um no sentido de mudar aquilo que tem que ser mudado, Senhor. Deus, se você olhar para dentro da gente, você vai encontrar muita coisa que tem que ser mudada, muita coisa que tem que ser modificada, Jesus. Então, que Teu Espírito Santo revele para a gente, Senhor, aquilo que tem que ser mudado dentro de nós, Senhor, que o Seu Espírito Santo revele para a gente as mudanças que você deseja que a gente faça na nossa vida, para que a gente seja bênção onde quer que a gente esteja, Senhor. Faz assim em nosso coração, faz assim na nossa vida, Deus. Eu te peço, Senhor, que a gente esteja já se preparando para o retiro, que a gente esteja já com o nosso coração lá no Go Camp, que você mais uma vez se revele naqueles dias, mas em nome de Jesus, não apenas lá, Senhor, mas desde hoje, Senhor, a cada dia que a gente esteja aberto à Tua palavra, a qualquer mudança, a qualquer coisa que você queira fazer em nós, Senhor. Muda a gente, Senhor, muda a gente para que a gente cumpra a Tua vontade, Senhor. Obrigado por cada dia de nossa vida, por todo o livramento que você tem dado para a gente, pela Tua intervenção na história do Teu povo, pela maneira milagrosa como você se revelou aos nossos antepassados, pela maneira como isso reforça a nossa fé, pela maneira como a gente pode olhar para a Tua palavra e ver que há poder no Seu nome, pela maneira como a gente pode enxergar, Senhor, as maravilhas que você fez no meio do Seu povo lá atrás, e que a gente tenha fé, Senhor, para que a gente experimente essas maravilhas ainda hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém.